Pessoal, os áudios das aulas anteriores, acho que quase todas as aulas já estão na internet. Mandei uma mensagem para vocês com os links. Olhem as mensagens do Matheus. Coloquei todas as... Você tá que eu tô com preguiça hoje. Eu comprei um livro esse final de semana. Semana passada foi cansativo, que eu tive que ir a Curitiba dar um curso para corregedoria sobre meu último livro lá, sobre justiça gratuita. Então fui... Mas foi bom, porque eu consegui comprar um livro que eu queria comprar há um bom tempo. E eu não achava, não tinha nem mais na Saraiva para vender, que é Vida e Direito, uma estranha alquimia. Que é uma coletânea de... Não chega a ser uma biografia, mas é uma parte do pensamento do Albie Sachs, que é ministro, agora se aposentou, da Corte Constitucional da África do Sul. E é muito legal essa visão dele, porque ele foi a mente jurídica do Congresso Nacional Africano. A mente política era o Mandela, a mente armada era, acho que era o Bilko, se eu não me engano, e ele era a mente jurídica, né? E apesar de nunca ter pego em armas, ele era considerado o inimigo do apartheid tão grande quanto o Mandela. Tanto que, quando ele estava exilado em Moçambique, o governo botou uma bomba no carro dele e ele perdeu um braço e ficou cego de um olho. E quando o Mandela se elegeu presidente, que veio a nova Constituição Sul-Africana, a Constituição de 94, que criou uma corte constitucional, ele foi um dos 11 indicados, né? E o que é legal é que ele é branco, judeu. Então, tanto pensar que o Nelson Mandela indicar só negros para a África do Sul, para compor a corte, ele indicou alguns brancos, entre eles o Albie Sachs. É muito legal. Principalmente porque a gente vê que a concepção de direito sul-africano é um misto, né? Porque a África do Sul foi colonizada pela Inglaterra, então eles têm essa base do common law, mas depois a população inverteu, a população, a maioria ficou de origem holandesa, e aí eles têm o common law, o civil law, que é o nosso. Então eles têm esse meio termo legal, e é interessante ver uma corte constitucional nascer, porque a gente vê a corte constitucional alemã, nasceu na década de 40, a corte constitucional austríaca nasceu na década de 20, a gente vê uma corte constitucional nascer num país que não tinha tradição de corte de controle de constitucionalidade, com sem jurisprudência prévia anterior, né? Então é muito legal isso. Então eles usam muito jurisprudência internacional, citam muito votos da Câmara dos Lordes inglesa, votos da Suprema Corte americana. E esse livro é legal porque, além de ter uma parte da história dele, tem os principais julgamentos que ele participou. E são coisas bem interessantes que são temas que se debatem no Brasil. Então é bem legal. Quem um dia que puder ler, leia. O livro é muito bom. Livro fácil, são umas 200 e poucas páginas, eu li em 2 dias. O livro é bem... Na verdade, eu li metade do livro enquanto eu esperava o avião. Que meu curso terminou às 4, eu fui participar de uma solenidade na Escola da Magistratura. E depois eu já não tenho muita paciência para esses rapapés aí. Aí quando foi 6h30, eu já estava cansado de estar lá apertando mão. Chamei o motorista da associação e fui pro aeroporto. Fiquei no aeroporto até às 11 da noite, quando saiu o meu voo. 11 da noite não, 11h40, aquele voo que chega aqui quase 1 da manhã. E sendo que no aeroporto de Curitiba tudo fecha às 10 da noite, né? Então, mas bem legal o livro. Pessoal, na aula passada nós vimos até o foro geral, né? O que é importante a gente lembrar sempre do foro geral? O foro geral, ele tem esse nome justamente por ser a regra geral. Então, na ausência de uma regra específica, na ausência de uma regra especial de competência, eu vou aplicar o 46 e vou propor a ação no domicílio do réu, na sede da ré, ou, em sendo pessoa jurídica de direito público, eu tenho uma opção que o legislador me deu, que já tinha previsão na Constituição para a Justiça Federal e que agora foi estendida para a Justiça Comum, que é a possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do autor, né? Porque se entende que o Estado... Estão batendo em alguém ali fora.
se entende que o Estado, ele, ainda que tenha sede na capital, ele está presente em todo o território do respectivo Estado-membro, né? Não teria lógica nenhuma eu ajuizar a demanda em relação a um colégio público, uma escola estadual aqui de Foz do Iguaçu, em Curitiba. A questão é, eu posso ajuizar a demanda em Curitiba, mesmo se o fato tendo ocorrido aqui em Foz do Iguaçu? Por exemplo, um professor do Estado do Paraná entra contra o Estado pedindo, por exemplo, insalubridade. Ele alega que, pela situação peculiar dele naquela escola, ele faz jus ao adicional de insalubridade. Ele pode ajuizar em Curitiba? Pode. Por quê? Onde é que é a sede do governo do Estado? Curitiba. Ele tem a faculdade de ajuizar a ação em Foz do Iguaçu. Eu tenho uma peculiaridade, que são estados aqui... Eu tô indo no banheiro? Quando eu paro de falar, ele para de bater na... Esse cara não tá numa situação, porque tá no banheiro, a gente não sabe o que tá acontecendo com o sujeito, né? O cara tá passando mal aí, tá se debatendo. Ah, menos mal, né? Você quer uma pessoa no banheiro passando mal. Tem algumas peculiaridades que aqui no Paraná nós temos varas da Fazenda Pública no interior. Então, aqui em Foz do Iguaçu nós temos 2 varas da Fazenda Pública, Cascavel temos uma, Londrina tem 3 ou 4, Maringá tem 2, Ponta Grossa tem uma. Então fica mais fácil. Mas alguns estados, como por exemplo o Rio Grande do Sul, só tem vara da Fazenda Pública na capital. Nesses estados em que só existe vara da Fazenda Pública na capital, essa competência da capital atrai as ações do interior? O que vocês acham? Sujeito lá em Barra do Quaraí, fronteira com a Argentina, 800 km de Porto Alegre. Ele quer ajuizar uma ação contra o Estado, ele tem que ir até Curitiba ajuizar. Curitiba até Porto Alegre, porque é lá que estão as varas da Fazenda Pública? Não. Se continua aplicando o artigo 46. As leis de organização judiciária não podem modificar isso. Não modificam a competência territorial. O que acontece é o seguinte, se ele quiser ajuizar a ação em Porto Alegre, ele vai ajuizar a ação onde? Nas varas da Fazenda Pública. O fato de existirem na capital varas da Fazenda Pública não atrai a competência para aquelas varas automaticamente. Atrai a competência se a ação for ajuizada em Curitiba. Teve um caso interessante comigo. A pessoa ajuizou aqui em Foz do Iguaçu uma ação contra o Estado do Paraná. E na vara da Fazenda Pública, obviamente. E a ação, eu olhei, era relativa a um fato que tinha acontecido em Medianeira. Olhei a procuração, os advogados de Medianeira. Olhei o autor de Medianeira. Olhei o fato ocorreu em Medianeira. Eu, com base no artigo 6º do Código de Processo Civil, sempre da cooperação, mandei o... Tchê, me esclarece... Eu não boto tchê nas minhas decisões, né? Gostaria de botar. Deveria. Assim, tchê, me esclarece aí, porque eu gosto dessa coisa, né? O tchê começa qualquer frase e termina qualquer frase. Né? Eu falei, tchê, me esclarece por que tu ajuizou a ação em Foz do Iguaçu e não em São Miguel ou em Curitiba. Aí ele falou, não, ajuizei em Foz do Iguaçu porque Foz do Iguaçu tem vara da Fazenda e os juízes da vara da Fazenda são especializados na matéria. E eu botei... Valeu, fera. Só que eu também não decido assim, valeu, fera, né? Eu também gostaria. Eu coloquei, tudo bem. Só que tem detalhe. Em Medianeira também tem vara da Fazenda Pública. Não tem a vara, mas tem a competência a vara da Fazenda Pública que está anexa à vara civil. O que eu estou dizendo? Que quando eu tenho essa possibilidade de um foro geral ou de um foro especial, em que há a possibilidade de escolha, essa escolha se dá dentro dos limites que a lei permite. Então, se a lei diz que tu pode escolher mover ação contra a Fazenda Pública no teu domicílio ou no domicílio do Estado, que é Curitiba, está dizendo que tu não pode escolher um foro aleatório. Porque qual foi o critério para ele escolher o foro de Foz do Iguaçu? Aleatório.
Porque ele achava que, como aqui em Foz tem vara da fazenda, os juízes da vara da fazenda julgam isso todo dia, saberiam julgar mais a matéria que o juiz lá de Medianeira, que não vê isso todo dia. Isso é um critério absolutamente aleatório. Uma hipótese disso é o Código de Defesa do Consumidor. O CDC, quando ele fala em relação... Porque o CDC, para vocês entenderem, ele permite o ajuizamento de ação civil pública e ação coletiva. A diferença entre uma e outra é que a ação civil pública, ela visa direito difuso e, portanto, via de regra, direito difuso, ainda que ela sirva para coletivo e ação, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. A ação coletiva, a ação civil pública, ela tem um efeito erga omnes, né? Tanto que o Ministério Público entra com uma ação civil pública contra a TIM, por TIM, Vivo, Oi, agora o Correios. Viram que o Correios tem uma empresa de telefonia? Acho que vai ser a melhor empresa de telefonia de todas, né? Tu manda uma mensagem pro teu namorado, pra tua namorada, se não chegar em 3 dias, ela tem que ir lá no Correio buscar a mensagem. O Correios tanto faz. Entra com uma ação por violação dos direitos do consumidor. O juiz fixa uma indenização de 10 milhões de reais. Para onde vai essa indenização? Para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Não vai para os consumidores. Numa ação coletiva, em que eu estou diante de direitos coletivos, essa sentença fixa uma condenação de cunho genérico. Ela vai dizer o seguinte, olha, condeno a TIM a ressarcir todos os consumidores que tiveram os seus créditos desaparecidos, sumiu os créditos da pessoa. Entendeu? Aí como é que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai entrar com um cumprimento de sentença individual. Cada consumidor prejudicado vai provar, olha, eu tinha um celular da TIM neste período da sentença, meus créditos eram 100 e foram diminuídos os meus créditos. No final eu tinha crédito de 50. E ele vai entrar com um cumprimento de sentença, para cada consumidor vai entrar com seu cumprimento de sentença. É o que ocorre, por exemplo, nas ações referentes aos planos econômicos. Conseguiram entender isso? Que é o direito material que nos importa, o que importa é o processual. Onde esse cumprimento de sentença pode ser ajuizado? Ele pode ser ajuizado no domicílio do consumidor, no endereço da ré ou no local dos fatos. Tem 3 fóruns concorrentes. 3 fóruns concorrentes. O endereço do autor, o domicílio do autor, o domicílio da ré e o local dos fatos. Portanto, o consumidor pode optar entre esses 3. O do réu, que é o foro geral, e 2 foros especiais, que é o próprio domicílio e o local do fato. Bom, o sujeito pode escolher um quarto, que é o escritório de advocacia, o endereço do escritório de advocacia que propôs a ação? Não, porque ele tem 3 escolhas, ele pode escolher entre essas 3. Ele não pode criar um quarto. Então, o que acontecia? Eu tive uma ação em Santa Mariana, quando eu era juiz na inicial, que era o seguinte, o sujeito, em Minas, a matéria era pacificada contra o consumidor. No Paraná, era pacificada a favor. O que o sujeito fazia? Ele entrava com cumprimento de sentença de 50 pessoas. Até aí, nada demais. Instruía direitinho, com cópia do extrato, com a procuração, beleza. Aí eu olhei a petição inicial, tinha ali, fulano de tal, residente domiciliado de Santa Mariana, Paraná. Beleza. Ciclano de tal, residente domiciliado em Patos de Minas. Beltrano de tal, residente domiciliado em Guarinia, não sei lá. Qual é a cidade do Guarinia? Mas não, essa é no Paraná. Eu quero dizer a cidade de Minas aí, me ajudem. Guaxupé. E assim, espalhados, os outros 49 espalhados por Minas. Aí eu fui lá e disse, peraí. O consumidor pode escolher 3 foros. 3. O foro do local do fato, que seria a agência bancária onde ele tinha conta. Não é. Santa Mariana não é. Podia escolher o domicílio do réu. Banco do Brasil, Brasília. O domicílio não é. Podia escolher o próprio domicílio. Guaxupé, Minas Gerais. Não escolheu. Por que escolheu Santa Mariana? Sei lá. Fulano de tal, brasileiro, advogado, com escritório em Santa Mariana. Isso é uma escolha aleatória. O que eu fiz? Eu mantive de Santa Mariana aqui e separei 50 processos, 49 processos diferentes e espalhei pelo estado de Minas. Então, quando eu tenho
foros concorrentes, como é o caso do artigo 46, parágrafo 2º, que diz que eu posso ajuizar a ação no meu domicílio ou no domicílio do Estado. Isso quer dizer que eu tenho esses dois foros que concorrem. Eu não posso aleatoriamente escolher um terceiro, que é o que ocorria nesses casos. Se eu escolho o terceiro, o juiz pode declinar? Se tu entender como competência territorial simples, o juiz não poderia declinar. É a súmula 33 do STJ, 133 do STJ. Mas grande parte da doutrina da jurisprudência entende que nesses casos em que a lei já estabelece quais são os foros competentes e dá a parte a escolha entre eles, a escolha, ainda que seja da parte, ela não pode ser aleatória. Então, portanto, se trata de competência funcional. Você falou o parágrafo 2º do 47? É o segundo ou terceiro? Vê aí. O segundo diz assim, sendo incerto o desconhecido. Não, então é lá no finalzinho. Que é o que fala que a competência pode ser ajuizada, a ação contra a União, Estado, Distrito Federal será ajuizada no seu onde tem a sede. Daqui a pouco eu digo para vocês. Entenderam? Essa parte que tu não pode ter, quando tem foros concorrentes, pode ajuizar em um ou outro, a escolha é dentro daqueles que tu tem escolha. Fora disso, é competência funcional e, portanto, pode ser declinada de ofício pelo juiz. Então, por exemplo, quando se trata de acidente envolvendo veículos automotores, a lei faculta que o autor ajuize a ação no seu domicílio, no domicílio do réu ou no domicílio de onde ocorreu o fato. O que ele não pode fazer é ajuizar no domicílio da mãe dele, porque ele acha melhor. Porque tu também não pode escolher o juízo. Tu escolhe o juízo que vai te julgar. Entenderam? Então coloquei foros especiais. Eu sempre falo que competência é complicado. Porque competência eu tenho uma regra geral e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 exceções. E acreditem, o que vocês acham que é mais importante saber? As exceções. Porque a regra geral é muito fácil. É o domicílio do réu. Ainda que eu tenha aquelas regras especiais de mais de um domicílio, tudo aquilo são casos raríssimos. Então eu tenho uma regra geral e 17, que eu não diria que são exceções, mas eu diria que são regras especiais. Tanto que a doutrina chama de foro especial. O primeiro é o foro da situação da coisa. Artigo 47. Foro da situação da coisa. Artigo 47. Esse foro especial é aplicado às ações fundadas em direito real sobre imóvel. Ações fundadas sobre direito real sobre imóveis. Ações fundadas em direito real sobre imóveis. Trata-se de competência, qual que é essa aqui? Relativa ou absoluta? Absoluta. É uma hipótese de competência territorial absoluta. Essa aqui consegue ser uma dupla exceção, porque ela é uma exceção ao critério da regra geral, do foro geral, e além disso ela é uma exceção à regra de que a competência territorial é relativa. Então aqui ela excepciona o 46 e além disso é competência absoluta.
Também aplica-se às ações possessórias. Também aplica-se às ações possessórias. Botem uma coisa e marquem bem isso, que isso é importante. O artigo 47 somente se aplica aos bens imóveis. Somente se aplica aos bens imóveis. Isso quer dizer que se for uma ação fundada em direito real sobre bem móvel, ela segue qual regra? Regra geral, domicílio do réu. Se for uma ação possessória referente a bem móvel, eu empresto meu carro para a Cláudia, faço um contrato de comodato por 30 dias, a Cláudia, passados 30 dias, não devolve o bem. Eu vou entrar com uma ação possessória, ação de reintegração de posse. Eu vou entrar onde estiver o carro ou onde a Cláudia residir? Onde a Cláudia residir. A mesma coisa, se eu entrei somente as ações reais, ação fundada em direito real, serão ajuizadas, as ações fundadas em direito pessoal, vai ser no domicílio do réu. Então, o que são ações fundadas em direito real? Ação de uso capião, execução hipotecária, propriedade, vizinhança, servidão, divisão de terras, se a ação for pessoal e não real, segue a regra geral. Exemplo e aí se discute muito, a ação de adjudicação compulsória. Se ela tem natureza real ou pessoal. O que é ação de adjudicação compulsória? É o indivíduo que faz um compromisso de compra e venda, e não passa a escritura para o promitente comprador. O que se discute? Se eu entender que essa ação tem natureza real, eu vou ajuizar onde? No foro do local da coisa. Se eu entendo que essa ação é de natureza pessoal, eu vou ajuizar no foro do domicílio do réu. Porque pode ser que eu compre um imóvel ou não. Qual o problema? O problema é que o Código Civil dá ao compromisso de compra e venda status de direito real. Só que a ação que busca isso é uma ação de cunho obrigacional. Porque ela não acompanha o indivíduo. Eu entendo que a ação, hoje grande parte da jurisprudência entende que é uma ação de natureza pessoal. Tanto que o Código prevê que nessas ações que seja essencial a declaração de vontade da parte, o juiz pode suprir. Então, se a parte se recusa a outorgar a escritura, o juiz determina que o cartório lavre a escritura como se ele estivesse assinando. Mas, às vezes, a identificação... Na dúvida, o que vocês fazem? Ajuiza onde? Na situação do bem. Por quê? Se for o domicílio do réu, se o juiz entender que é o domicílio do réu, ele não pode mandar. Porque trata-se de competência territorial pura. Agora, se o juiz entender que é competência, que é ação real, já está certo o foro, não tem perigo de ser declinado. Outra hipótese de foro especial é o foro do domicílio do autor da herança. Artigo 48. Do domicílio do autor da herança. Artigo 48. Professor, eu fiz uma confusão aqui, só esclarece nesse circular. Se for bem imóvel... é a regra geral. Real é a regra geral. Regra geral. No domicílio,
domicílio do réu. Do réu, né? Do réu. Tá, do réu. E se for ação obrigacional, você falou, é no Domicílio do réu também. também. Mesmo que se for uma ação pessoal, ainda que envolva um direito, um bem imóvel, essa ação vai tramitar no domicílio do réu. O 48 vai dizer que o inventário, a partilha, a arrecadação, inventário, partilha, arrecadação, e todas as ações que o espólio for réu, serão ajuizadas no foro de domicílio do autor da herança. Então, regra geral na exceção. Fácil, né? O processo civil é fácil, né? Vocês reclamavam do sombrio ainda. O processo penal é muito mais fácil. Tem a regra de competência. Só complica a conexão e continência processual penal, que é mais complicado, mas de resto é bem mais simples. Então, assim, a regra geral é que todas as ações envolvendo o autor da herança sejam ajuizados no domicílio do autor da herança. Mas eu tenho 3 exceções a essa exceção. Se o autor da herança não possuir domicílio certo, será competente o foro, e não escrevam fórum, é foro. Será competente o foro da situação dos bens imóveis. O foro da situação dos bens imóveis. Imóveis. Então o sujeito morreu. O sujeito era dono de circo. Onde é que eu vou ajuizar a ação de inventário? Onde tiver os bens. Se não houver bens imóveis, na situação de qualquer bem do espólio. Se não existirem imóveis, a ação será ajuizada no local de qualquer dos bens. E aí a dúvida: o sujeito tinha um circo, Mambembe, rodava o Brasil e o mundo com um circo, morreu e deixou imóveis em Guaratuba. O que a Patuba está dizendo? Sim, né? Só para dificultar para as pessoas. Cebou São Paulo, nome da cidade, Itu. Bauru. Tu nunca vai errar, mas está chamado Itu. Tem 3 letras. O sujeito deixou bens em Itu, Guaratuba e Foz do Iguaçu. Onde é que eu ajuizo o inventário? Em qualquer delas. Coloque assim: havendo bens imóveis em mais de um lugar, em mais de um foro, havendo bens imóveis em mais de um foro, a ação será proposta em qualquer deles. Viram como é fácil? Tem a regra geral, aí eu tenho a exceção e depois eu tenho a exceção da exceção. E é isso que vocês têm que saber pro resto da vida, mesmo que mude o código. Outra regra especial
é o foro do ausente. O foro do ausente. Artigo 49. Ausente, resumidamente, vocês já viram esse direito civil 1, é o cara que vai comprar cigarro e nunca mais volta. Não necessariamente, né? Ele pode simplesmente sumir. Não, pode simplesmente sumir. Porque eu tenho caso de morte presumida e tem caso de ausência. Tem casos em que eu tenho uma quase certeza do evento morte, mas eu não tenho como localizar o corpo físico do sujeito. E eu vou declarar morte presumida. E eu tenho casos de ausência, que o sujeito simplesmente desaparece do mundo. A história que fala, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, quando eu advogava, eu tive um sujeito que trabalhava nas obras de aumento do calado do Porto de Rio Grande, que é a cidade que eu morava. E um dia você estava trabalhando e soltou alguma coisa da balsa e caiu 25 toneladas de areia em cima dele. E essa areia escorreu, pegou ele, como se fosse uma onda dentro da embarcação e caiu no calado de novo. Então ele ficou soterrado embaixo de 25 toneladas de areia. Nunca acharam o corpo do sujeito. Mas eu tinha uma ideia muito provável de que quem é soterrado por 25 toneladas de areia no porto morreu. As pessoas viram a areia indo em direção a dele, viram ele sendo atingido. Ninguém achou o corpo, não tinha certeza, mas eu tinha uma probabilidade. Isso é morte presumida. Na ausência, o sujeito simplesmente desaparece. As ações propostas contra o ausente são propostas aonde? No foro do seu último domicílio. No foro do seu último domicílio. E não só as ações propostas contra ele, né? O inventário e a partilha dos bens dele também. Não só as ações propostas contra o ausente, mas também o inventário e a partilha. E declarações de última vontade que ela tenha deixado no testamento. Último domicílio do ausente. Outro foro especial é o artigo 50. Que é o foro do incapaz. Absolutamente incapaz. Marquem bem aí. Nesse caso, será competente o foro do domicílio do representante do incapaz. Artigo 50 do Código. Então, se o sujeito entra com uma ação de exoneração de alimentos contra o filho de 5 anos de idade, e diz o seguinte: esse piá já está muito velho para trabalhar, 5 anos, então não tem necessidade, eu quero me exonerar dos alimentos. Ele vai entrar com a ação aonde? Onde? No domicílio do representante. Para a hipótese dos absolutamente incapazes, né? Outro foro especial é o das pessoas políticas. É o das pessoas políticas. Artigo 51. Quem são as pessoas políticas? Coloca entre parênteses aí, né? Tem que saber já. Quem são as pessoas políticas? Não são os políticos pessoa. Quem são as pessoas? Eu tenho pessoas jurídicas, regra geral, né? Mas eu tenho antes disso as pessoas políticas. Quem são os entes políticos? A União, os estados,
o Distrito Federal, que não é nem estado nem município, é o Distrito Federal, e os municípios. Não, eu falo isso porque o Distrito Federal ele não é nem estado nem município. Ele tem, ao mesmo tempo que ele tem as competências dos estados, ele tem as competências do município. Só que, por exemplo, o Distrito Federal não administra o próprio Poder Judiciário nem a própria Polícia Militar. Ou melhor, ele administra, mas ele não custeia. Então, o Poder Judiciário da União é formado pela Justiça do Trabalho, Eleitoral, Militar, Federal Comum e Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, quem paga o salário dos servidores dos juízes do Distrito Federal é a União. E, portanto, quem regulamenta seu regime jurídico é a União, não o Distrito Federal. Nesse caso aí, quando as pessoas políticas forem autoras, ajuizarão a ação no foro de domicílio do réu. Essa aqui é uma regra completamente desnecessária, né? Porque bastava não dizer nada que eu aplicaria o foro geral. Tranquilo. Quando forem réis, aí sim eu tenho regra especial. A regra, quando forem autoras, é a regra geral. Só botar num artigo diferente para dificultar a vida de vocês. Quando forem autoras, aí eu tenho a hipótese de foros concorrentes. Quando forem réis, desculpe. Quando forem réis, eu tenho a hipótese de foros concorrentes. Primeiro, domicílio do autor da ação. Primeiro, domicílio do autor. Segundo, local do ato ou do fato. Local do ato ou do fato que gerou a demanda. Terceiro, situação da coisa. Terceiro, situação da coisa. Quarto, no domicílio da pessoa política, na sede da pessoa política, desculpe. Na sede da pessoa política. Então, onde é que é a sede da União? Brasília é a capital. A sede da União é onde? No Distrito Federal. O Distrito Federal não é dividido em municípios. Isso é uma coisa meio maluca da Constituição. Ela deu um status para Brasília que Brasília não tem. A capital federal será em Brasília. Na verdade, a capital federal é no Distrito Federal. Só que a Constituição diz que é em Brasília. Só que Brasília não é... O Distrito Federal não tem cidades. Ele tem cidades satélites, que seriam equivalentes a distritos. Então é muito estranho. O melhor era fazer que nem fez o México recentemente, e transformar o Distrito Federal num estado. E divide o estado em municípios. Muito melhor. Ainda que assim, nem se compara o tamanho do Distrito Federal geográfico com o tamanho das capitais, que são distritos federais também no mundo. Nem se compara. Argentina, que é a cidade autônoma de Buenos Aires, que é mais ou menos ficou como um Distrito Federal. A ideia de Distrito Federal surge lá nos Estados Unidos. Qual era a lógica? A lógica era a seguinte: os países, as colônias, nascem como países, que é a confederação, e essas confederações, são 13 países independentes, eles cedem a soberania para a União. Só que a União, ela exerce a soberania em todo o território nacional,
mas ela precisava de um lugar em que ela exercesse a autonomia, em que ela pudesse se auto-administrar. Aí se criou a figura do Distrito Federal, que é o Distrito de Colômbia, que é o Washington DC, que é uma cidade que quem administra não é nenhum estado, quem administra é a União. Essa é a ideia do Distrito Federal. Aí isso foi mudando com o tempo, e aqui no Brasil, em 88, se chegou à ideia de transformar o Distrito Federal num estado-cidade. Só que o Distrito Federal é muito grande geograficamente, ele parece pequeno, mas ele é bem grande, ele é bem maior do que Buenos Aires, é bem maior que a cidade do México, é bem maior que Washington. Se vocês olharem no mapa, a gente não percebe, mas olhem a proporção do Distrito Federal, ele é bem grande o território, não é tão pequeno assim. Mas a União será ajuizada contra a ação contra ela no Distrito Federal, os estados nas capitais e os municípios nos seus respectivos municípios. O município não precisa dizer, que é a menor divisão. A parte autora pode escolher de forma concorrente em qualquer destes foros. É uma escolha da parte autora. Ela pode escolher entre propor a ação no seu domicílio, no local do fato, na sede da ré ou na situação da coisa. Qual o critério que vai se usar? O critério de conveniência. Por exemplo, muitas vezes o local do fato ou do ato é mais interessante por questões de produção da prova. Por questões de produção da prova. Se eu trabalhei numa escola lá em Maringá, mesmo que hoje eu moro em Foz do Iguaçu, talvez seja mais interessante ajuizar a ação em Maringá do que ajuizar a ação aqui e expedir carta precatória para fazer perícia lá em Maringá, carta precatória para ouvir as testemunhas lá em Maringá. Mas em compensação, se o fato aconteceu em São Miguel do Iguaçu, talvez valha mais a pena ajuizar a ação em Foz do Iguaçu, porque não é tão difícil assim produzir a prova, trazer as testemunhas, tudo. Isso é uma escolha do autor. O código tem uma falha grosseira aqui. Qual a falha grosseira? O código fala em relação à União, estados, Distrito Federal e municípios, mas se omite em relação às suas autarquias e fundações de direito público. Se omite em relação às suas autarquias e fundações de direito público. Mas tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que esta regra se aplica também a estas pessoas jurídicas de direito público. Então, se eu vou ajuizar uma ação contra o Paraná Previdência, que é uma fundação de direito público, eu vou ajuizar ela aonde? Regra geral ou vou seguir a regra especial aqui? Regra especial. Se eu ajuizo uma ação contra o IAP, que é uma autarquia estadual, onde é que eu vou ajuizar? Posso escolher o fórum que for mais conveniente, conforme o artigo 51 e 52. Essa é uma falha do legislador que a doutrina corrige. Porque não haveria, imagina, que lógica teria em que eu ajuizasse a demanda contra o Estado, que é o mais no meu domicílio, e tivesse que ajuizar a ação contra o IAP, que é o menos, no domicílio do IAP, lá em Curitiba. Não teria lógica nenhuma, né? Coloquem uma observaçãozinha, que essa é importante. No mandado de segurança, a competência se rege pelo foro de domicílio, da autoridade impetrada. Esse é um erro comum de acontecer no dia a dia. De cada 10 mandados de segurança contra o Detran, 10 eu mando para Curitiba.
De cada 10 mandados de segurança contra o IAP, 10 eu mando para Curitiba. O que rege a competência do mandado de segurança é o domicílio da autoridade impetrada. Então, se eu impetrei mandado de segurança contra uma autoridade domiciliada em Curitiba, e aqui domicílio não é domicílio da pessoa, é domicílio da autoridade. Domicílio da autoridade. Você usa a expressão autoridade. Por favor, não cometa aquele erro grosseiro que as pessoas cometem de impetrar mandado de segurança contra a pessoa. Mandado de segurança é contra ato de autoridade. Então, não impetrem mandado de segurança contra o Francisco Lacerda brasileiro a partir do dia 20 de abril. Impetrem contra prefeito de Foz do Iguaçu. Assim como não ajuizem a ação contra a prefeitura de Foz do Iguaçu. Vai ser muito difícil que o prédio ali na JK com Schmilfen compareça na audiência. A prefeitura não existe. Existe o município como pessoa jurídica. Quanto à juíza, quanto à prefeitura, eu fico imaginando como é que eu vou trazer o prédio para ser citado para comparecer numa eventual audiência. Então, não ajuizem a ação com o nome da pessoa. Eu tenho umas situações meio estranhas assim. O cara ajuizou a ação contra aí botou lá o nome do secretário municipal de saúde. 2 dias depois o cara foi demitido. Deixou de perder o objeto do mandado de segurança? Não, porque quem é que foi demitida? A pessoa que dava presença ao o cargo de secretário municipal de saúde continua. Os atos que ele fez continuam. Então impetrem contra o secretário municipal de saúde. Pode até botar o nome do sujeito depois, fulano de tal. Continua errado, mas está menos errado. Não passa vergonha. Podem colocar lá, contra o prefeito municipal de Foz do Iguaçu. É Francisco Lacerda brasileiro, né? Tá, Francisco, ainda não é, né? É o Chico brasileiro. Como é que é o nome da prefeita que está em... Inês da Saúde. Não coloca assim, impetrar mandado de segurança contra Inês da Saúde. Coloca contra prefeito. E também não precisa colocar prefeito municipal em exercício. Porque tu está entrando, não importa, está entrando contra o cargo, prefeito, contra a autoridade. Esse domicílio é o que importa, o domicílio da autoridade, não da pessoa que personifica aquela autoridade. Da pessoa jurídica. Sim, a sede da autoridade, onde ela está situada. Então, por exemplo, tu entrou com mandado de segurança contra o diretor-geral do Detran. Qual é a competência? O foro onde fica a sede do Detran, onde fica aquela autoridade. Tu entrou contra o diretor regional do IAP. Onde é que fica a diretoria regional do IAP? É em Cascavel? Cascavel. Tu entrou contra o reitor da Universidade do Oeste do Estado do Paraná. Onde é que fica o reitor da Universidade do Oeste do Paraná? Cascavel. Mas aqui tem uma sub-reitoria. A não ser que seja um ato do sub-reitor, tu não vai entrar contra o ato do sub-reitor, salvo se ele for o praticante do ato. O sub-reitor baixou uma portaria e disse: é proibido aos alunos assistirem às aulas de direito de bermuda. Tem gente que concurso para juiz em São Paulo só entra se vocês tiverem gravata. Quando vocês tiverem concurso para juiz, quem for fazer, vocês vão identificar facilmente o pessoal que é de São Paulo. É quem chega no calor de 40 graus de terno e gravata fazer o concurso. E vocês vão identificar quem é o cara que mora em Florianópolis, Rio, o cara que chega na praia chega de bermuda. Uma vez eu estava fazendo um concurso em Santa Catarina. E tinha um amigo meu, conhecido meu, e como não precisava de traje forense, ele interpretou que na ausência de traje forense ele podia ir de camiseta regata, bermuda e chinelo de dedo. Aí tá, eu calça de brinco, tênis, camiseta, beleza. Eu fui entrar, quando ele foi entrar lá em Santa Catarina. Ô rapaz, pode entrar assim não, rapaz. Exatamente assim. Até ele entender o que o cara tinha dito, foi 5 minutos. Pode entrar assim não, rapaz. Se atrasou tranquilamente. Aí eu tive que sair, e ele tinha deixado a mala dele, e eu já ia dali para o aeroporto. Aí eu tive que sair
e falei, cara, eu não tenho tênis, eu trouxe um tênis, mas eu tenho uma calça e uma camiseta aqui para te emprestar. Prestei a calça, aí um outro tinha um tênis e prestou, o cara conseguiu fazer a prova. Não seja o tipo de pessoa que recusou emprestar uma calça pro cara. Gente, eu já vi gente que se recusou a emprestar caneta. Já vi gente que tinha 2 garrafinhas de água e se recusou a emprestar água. Mas, por outro lado, também não sejam aquele sujeito em concurso público que leva um pacote de Cheetos para comer na sala. Assim, ó, ou que leva uma marmitinha de frango com batata doce, frango ao curry com batata doce para comer durante a prova. Aham, é. O povo come. Sabe? Não leve um frango assado em uma farofinha ali pra comer. É prova, gente. Tem gente que tá concentrada ali. Tu pode achar que não, mas aquele teu mastigar de Doritos tá incomodando. A mim não, porque eu me acostumei a estudar escutando música. Então, pra mim, eu já fiz concurso com uma britadeira batendo a 50 metros. Não me atrapalhou. Barulho nenhum me atrapalha. Então entendam isso. A regra dos 51 e 52 vale também para as autarquias e fundações de direito público. Mas não vale para o mandado de segurança. O mandado de segurança, a regra é o domicílio da autoridade. E em relação ao mandado de segurança, se entende que se trata de competência absoluta. Em relação ao mandado de segurança, se entende que se trata de competência absoluta. Aí coloquem entre parênteses funcional. Mas, professor, como é que eu vou saber quando é competência territorial, quando é competência territorial absoluta, que é esse caso? Quando a competência territorial ela está na esfera de disponibilidade das partes, toda ela está na esfera de disponibilidade das partes, ela é relativa. Quando a competência territorial é distribuída conforme um critério de administração da justiça, portanto de interesse público, ela vai ser, mesmo sendo territorial, ela vai ser absoluta. No caso do mandado de segurança, essa regra de que o mandado de segurança é impetrado no domicílio da autoridade impetrada é disponível das partes? Não, é matéria de ordem pública. Por que isso? Porque o mandado de segurança é uma ação peculiar no direito brasileiro. É uma ação que não tem defesa no mandado de segurança. O mandado de segurança não tem contestação. No mandado de segurança, a autoridade impetrada, ela é chamada, ela é convocada ao processo não para contestar, não para apresentar defesa, mas sim para prestar informações. Ela somente informa os motivos que levaram ela a praticar aquele ato. Então não tem contestação, não tem defesa no mandado de segurança. Justamente por isso, o mandado de segurança, se pode chamar assim, é a primeira hipótese do direito brasileiro de tutela de evidência. Então tu imagina o seguinte, o mandado de segurança ele tem que ser instruído com todos os elementos que comprovam o direito líquido certo. Não tem instrução em mandado de segurança. O sujeito que coloca na petição assim, na petição inicial, e que provará estes fatos por meio de oitiva de testemunhas, está pedindo para o juiz indeferir a inicial dele de cara. O sujeito coloca assim, o que restará provado por meio de perícia, está pedindo para o juiz indeferir de cara. Mandado de segurança, o teu direito é evidente. Ele surge, ele nasce e é visualizado dos documentos que tu junta. Então, se o processo não tem nem defesa, tem só informações, e das informações já vai para o MP e do MP vai para a sentença. Teoricamente, o mandado de segurança é para ser julgado em 30 dias. E vai para a sentença. Como é que eu vou permitir que a autoridade entre com exceção de incompetência, por exemplo? Se ela não tem defesa, não vai contestar. Vocês conseguem entender a lógica do mandado de segurança? Por que é competência funcional? Quando eu digo que é competência pelo domicílio da autoridade, é porque a autoridade não vai se defender. E aí tu imagina, a autoridade recebe uma carta precatória para prestar informações de um mandado de segurança ajuizado, vamos pegar no caso da União, que é nacional, um mandado de segurança ajuizado lá na Vara Federal de Santana do Livramento. O cara está lá em Brasília, o diretor nacional do Departamento de Produção Mineral, uma das 222 autarquias que tem no Brasil. O sujeito coloca assim, o que restará provado por meio de perícia, está pedindo para o juiz indeferir de cara. Mandado de segurança, o teu direito é evidente. Ele
cara vai saber o que tem de documento se ele recebeu só a inicial? Entenderam por que o mandado de segurança é? Então, como é que eu vou saber se uma regra de competência territorial é absoluta ou é relativa? Para e reflete. Esta regra está no interesse das partes ou está no interesse público? Então, quando o código diz que eu tenho no 51 essas 4 opções, a escolha entre elas está dentro do quê? Da facultatividade do autor. O autor escolhe. Pode o Estado do Paraná entrar com exceção de incompetência para ser julgado no seu domicílio? Não. Por quê? Porque a lei diz que o autor escolhe onde ele vai ajuizar. No domicílio dele, no domicílio do réu, onde ocorreu o fato, ou na situação do imóvel, do bem. Beleza. Agora, se o autor não escolhe nenhum desses 4, ele pode ajuizar a ação, por exemplo, na sede do escritório de advocacia que o defende? Não. Porque essa escolha entre esses 4 está em matéria de ordem pública. Então, mesmo de competência territorial, o juiz pode declinar. Então, se é do interesse das partes, a faculdade do autor? Sim, sendo faculdade, no interesse das partes, não é competência absoluta, é competência relativa. Por isso que a competência territorial comum, ela se prorroga. Não, já cansei de ver a ação proposta no foro errado. E o réu diz, não vou discutir isso aqui. Cansei de ver. Ação contra instituição financeira, que não seja matéria de consumidor, lá, proposta no domicílio da banca do autor. Aí vem a instituição financeira e diz, não tem interesse em discutir isso aqui, porque é processo eletrônico, não vai ter instrução. Para mim, tanto faz o processo ser julgado em Londrina quanto ser julgado em Maringá. E não excepciona. Outra regra especial é o artigo 53. Que é o foro de domicílio do guardião. Esse é importante porque o código anterior tinha uma regra bem diferente. Tinha uma regra bem diferente de constitucionalidade duvidosa, que foi ratificada a constitucionalidade pelo Supremo no finalzinho da vigência do código, e o novo código preferiu adotar regra diferente. Então o código diz que as ações de divórcio, separação judicial, divórcio, separação judicial, anulação de casamento, divórcio, separação judicial, anulação de casamento, dissolução ou reconhecimento de união estável, dissolução ou reconhecimento de união estável, serão propostas no foro de domicílio, do guardião do filho incapaz. De guardião do filho incapaz. Filho incapaz. Se não houver filho incapaz, onde será proposta a ação? No último domicílio do casal. No último domicílio do casal. E
E se nenhum dos dois morar no antigo domicílio? O casal se separou, cada um foi... Literalmente, cada um foi para um lado. Qual regra que eu vou aplicar? Regra geral. Se nenhum residir no antigo domicílio, aplica-se a regra geral. Sempre que a minha resposta é que não tem mais uma regra especial para responder, a minha resposta volta para a regra geral, tipo jogo de tabuleiro. Por que esse artigo é importante e é um dos artigos mais cobrados ultimamente em concurso público, exame da ordem e essas coisas? Porque o Código Antigo ele tinha uma regra diferente, bem diferente. O Código Antigo falava que nas ações de divórcio, separação judicial, reconhecimento e dissolução de união estável ou anulação de casamento, a ação seria proposta no foro de domicílio da mulher. Essa regra gerou uma série de controvérsias, obviamente. E por que gerou uma série de controvérsias? Porque alguns diziam que essa regra era inconstitucional porque violaria o princípio da isonomia, já que homens e mulheres são iguais direitos e obrigações. E outra corrente dizia que a regra não era inconstitucional pelo fato de que essa regra de competência deveria ser analisada sob uma perspectiva de gênero. Portanto, se legitimaria assim como se legitima a Lei Maria da Penha. No final, lá por volta de 2015, 2014, o STJ bateu o martelo, pacificou dizendo que não, que a regra não era violadora da Constituição, porque era uma regra que refletia uma desigualdade inerente ao sistema social brasileiro. E aí depois mudou a lei e não precisou mais da regra. Por que é cobrado ainda hoje? Porque quase todo mundo que estudou processo civil à luz do Código Antigo ou aprendeu que a regra era constitucional ou aprendeu que a regra era inconstitucional. No novo Código não tenho mais a regra, resolvido o problema está. O critério é a guarda do filho incapaz. Então se deixa de priorizar a questão de gênero para se priorizar o princípio da proteção integral da criança, do adolescente e do incapaz. Não é nem bom, nem ruim. É tão e unicamente um critério. Não, o que não pode ficar é sem critério. Outra regrinha especial. Foro do alimentando. Foro do alimentando. Artigo 53, inciso 2. 53, inciso 2. O outro inciso 1. O outro inciso 1. Inciso, gente. Fraccione. Essa regra é fácil. Na ação de alimento será proposta no foro de domicílio do alimentando. No foro de domicílio do alimentando. Mesmo que cumulada com reconhecimento de paternidade. Mesmo que cumulada com reconhecimento de paternidade. Aí, que cumulada com reconhecimento de paternidade. Aí coloca entre parênteses súmula 1 do STJ. Súmula mais fácil de lembrar. Súmula 1 do STJ. Vejam, não é o domicílio do representante. É o domicílio do alimentando. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco. Para ver as outras regrinhas que faltam.